Bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje eu quero comentar um sermão de São John Henry Newman intitulado Dispositions for Faith, Disposições para a Fé. Eu já fiz um comentário sobre um sermão dele na Quaresma, mais precisamente na quarta-feira da Semana Santa, em que eu falei sobre os sofrimentos interiores, não é? Na paixão de Nosso Senhor, The Mental Sufferings of Our Lord in His Passion, de São John Henry Newman pregou, que é um sermão muito especial para mim. E agora eu gostaria de falar sobre outro sermão que também é muito especial para mim, esse sermão intitulado Disposições para a Fé, que é um sermão que se refere àquela condição da boa vontade que nós ouvimos na Sagrada Escritura. Glória a Deus no céu e paz na terra aos homens de boa vontade. É dessa boa vontade que São John Henry Newman fala. Essa boa vontade são as disposições para a fé, essa abertura do homem de boa vontade para a revelação de Deus. E é sobre isso que ele trata nesse sermão. E é um sermão muito importante para nós, inclusive para aqueles que já receberam o dom da fé, porque é um sermão que nos ajuda a fazê-lo frutificar, nos ajuda lembrando das obras que os santos padres falavam, que os padres do deserto falavam, as obras, a gente pensa nas obras de misericórdia, não é? Quando a gente fala fé e obras, a gente pensa nas obras de misericórdia, e com razão, mas os padres do deserto diziam que as nossas principais obras consistem em remover os obstáculos que nós mesmos colocamos à graça divina. E essa boa vontade, que ela está, digamos, ao alcance de todas as pessoas, em todos os lugares, porque, como a gente vai ver, essa boa vontade são os princípios da lei natural que estão no nosso coração, que estão na nossa razão, eles permanecem com o dom da fé e permanecem para que quando cultivados, o dom da fé possa frutificar ainda mais, que é isso que Deus quer de nós. E é isso que a gente vai ver nesse sermão, que é o que São John Henry Newman quis explicar, desse esforço humano para remover os obstáculos para a graça divina. Então, por um lado, temos a boa vontade, e por outro lado, temos o seu extremo oposto, que é a má vontade. E a gente vai ver como a má vontade ela é comum, infelizmente, em algumas pessoas que não conhecem a revelação, não conhecem a fé, não sabem direito nem o que é religião, no nosso tempo. Acho que é apenas um conjunto de sentimentos ou de disposições anímicas ou qualquer coisa parecida, que é bem diferente dessas disposições que compõem a boa vontade, que seriam para essas pessoas apenas sentimentos, e que, cultivando essas disposições negativas, por outro lado, o que nós temos é o extremo oposto, uma verdadeira má vontade, que a gente já vai ver o que ela significa. Então, vamos ao sermão de São John Henry Newman, Dispositions for Faith. E só para facilitar a leitura de vocês, eu vou deixar o link para o sermão completo aqui na descrição do vídeo, tá bem? Caso vocês ainda não o conheçam e queiram lê-lo. Este sermão foi pregado no ano de 1856 na Universidade Católica de Dublin, da qual São John Henry Newman foi o primeiro reitor. E por ocasião também da fundação dessa universidade, a São John Henry Newman deu uma série de conferências que foram reunidas no livro A Ideia de uma Universidade, já publicado em português. Eu mencionei isso em alguns vídeos anteriores, falando da concepção de literatura católica que São John Henry Newman tem, que está nesse livro. E também há muitas outras ideias. A verdadeira educação liberal, o sentido de uma educação liberal está lá, nesse livro, A Ideia de uma Universidade. Então, também fica a recomendação de leitura. Mas o fato é que esse sermão foi pregado em 1856, na festa, conforme o calendário em que São John Henry Newman celebrava, de São Tomé Apóstolo e de São João Batista. Então,
São John Henry Newman reflete a partir desses dois santos, né? Claro que pensando em São Tomé, a gente pensa no episódio logo posterior à ressurreição, não é? Que São Tomé diz até que eu veja, até que eu toque as suas feridas com as minhas mãos, eu não vou acreditar na ressurreição do Senhor. Embora os outros apóstolos tivessem lhe comunicado que viram, tivessem testemunhado a, a visão que tiveram de Nosso Senhor, que estiveram com ele, até que Nosso Senhor apareceu ali para ele e falou: olha, Tomé, estou aqui na tua frente. Pô. Ele disse que não ia crer, por um lado, certo? Por outro lado, nós temos a figura do precursor de São João Batista. E São João Batista e São John Henry Newman juntam essas duas figuras. São Tomé, claro que não a figura completa de São Tomé, o grande apóstolo São Tomé, porque às vezes a gente tende a lembrar, não é? Às vezes até em algumas homilias, quando a gente chega nessa passagem da incredulidade de São Tomé, ou a gente toma como referência essa incredulidade e nos esquecemos do grande apóstolo que foi São Tomé. Então é esse episódio concreto de São Tomé, tal como está registrado no Evangelho, e toda a figura de São João Batista enquanto um precursor. E essa dúvida concreta, específica de São Tomé, ela é vinculada por São John Henry Newman, ela faz lembrar da má vontade. E a gente já vai ver por quê, em oposição à boa vontade. A figura de São João Batista, por outro lado, é do precursor. Ele foi o responsável por preparar os corações para a vinda de Cristo. E por coração aqui entendemos o sinônimo de nous, do centro mesmo da pessoa, e não de um centro meramente emocional. São João Batista, então, foi o responsável por preparar, vamos usar outro termo, a consciência, um termo muito caro a São John Henry Newman e muito presente neste sermão. Preparar as consciências do povo de Deus, do povo eleito, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E de São John Henry Newman, Cristo, autor da fé, não implanta a fé em nós, mas ele cria certas disposições para que nós sejamos capazes de recebê-la livremente. Que é isso que ele quer. Que nós recebamos a fé, que nós o amemos livremente, conscientemente, sabendo que nós estamos fazendo, porque, claro, é condição para o amor que ele seja livre. E agora eu cito textualmente São John Henry Newman: sem a devida preparação do coração, da consciência, do nous, não podemos esperar obter e nem conservar o dom da fé. Percebam aqui que é necessário, portanto, um esforço constante, pedindo a fé a Deus, no caso de quem ainda não a tem, e de quem já a tem, de quem recebeu a graça, recebeu o dom da fé. É preciso ainda lutar para conservar esse dom, removendo os obstáculos que nós mesmos colocamos a esse dom nas nossas vidas. E a luta para remover os obstáculos é uma luta que permanece nesse cultivo das disposições para a fé. Nesse cultivo, nessa constante preparação do coração. E nós sempre precisamos manter. Bom, mas em que ela consiste? Antes de entrar nisso propriamente, o objetivo de São John Henry Newman nesse sermão é compreender como, humanamente falando, um homem acredita na palavra revelada de Deus, e como outro pode acreditar ou não. Ou seja, como é possível, qual é o caminho, humanamente falando, para que um homem de boa vontade, pouco a pouco, se abra para a palavra revelada de Deus. Como isso é possível? Em seguida, como é esse caminho? E depois, a má vontade, ou seja, como outro homem pode não acreditar. Que aqui nós estamos falando, e quando São John Henry Newman diz humanly speaking, humanamente falando, ele se refere à razão natural, a razão humana que todos nós temos.
A fé é um dom, mas Newman quer tratar da nossa abertura a ela, do nosso esforço de remoção dos obstáculos. E o ministério de São João Batista, então, que Newman toma como exemplo para começar essa reflexão no seu sermão, foi o de fomentar a boa vontade, ou seja, as disposições para a fé, abrir os corações, arar aquele terreno. Foi isso que São João Batista fez. E é por isso que nós temos uma veneração tão grande por São João Batista, por isso que nós celebramos uma festa em honra a São João Batista. É por isso que nós pedimos até hoje a intercessão de São João Batista, porque o que ele fez para o povo eleito é o que ele, hoje no céu, continua a fazer por nós. Continua nos ajudando a arar esse solo do nosso coração, da nossa consciência, para que Deus consiga plantar a semente, para que essa semente não caia num solo infértil, infecundo, como na parábola do semeador. São John Henry Newman, então, estabelece uma relação entre a consciência e a boa vontade. Ele diz que a consciência está presente em todos, cristãos, pagãos, até mesmo nos hereges. Essa consciência, para São John Henry Newman, tampouco é um sentimento. Né? A consciência consegue chegar a uma série de princípios, né? E aqui nós nos referimos à lei natural, e esse aporte com o termo lei natural é meu, acho que fica mais didático para entendermos, de que a nossa razão, né, a razão prática, a razão do agir, tende para o bem. Nós percebemos certos bens e nós tentamos buscar esses bens, porque esses bens são oportunidades para o florescimento humano. E conforme a gente vai conquistando esses bens, a gente vai buscando e conquistando, a gente percebe que não podemos realizá-los de qualquer modo, porque nós não os possuímos como se fossem objetos materiais. Nós os realizamos, nós participamos desses bens. Né? Bem aqui é um sinônimo de fim, ou seja, objetivo das nossas ações. Nós agimos com o objetivo, com o fim de atingir determinados bens, que são fins da ação. E outro sinônimo para esses bens são valores. Tá? São valores, nós procuramos esses valores. E é por isso que São John Henry Newman diz que a consciência tem uma voz autoritativa, uma voz de comando. Nós devemos fazer isso ou não devemos fazer isso. Nós sempre temos, sempre não, em muitos casos nós temos dúvidas acerca da nossa ação e nós precisamos justificá-la de algum modo. Se no meu trabalho eu acho que estão tentando puxar o meu tapete, eu vou lá e puxo o tapete do sujeito que, segundo as informações que eu tive, está prestes a puxar o meu tapete. Será que eu agi bem ou mal? Eu preciso ter uma justificativa. Eu terei uma justificativa. E vejam, esse caminho de justificativa pelo qual todos nós passamos, essa tentativa de interpretar a nossa vida, as nossas ações, os nossos objetivos, de algum modo, essa é uma estrutura da própria vida humana. E é uma estrutura que remete à consciência. No entanto, claro, a consciência pode ser distorcida. Eu posso dizer, por exemplo, que é legítimo e tentar me auto-justificar. Eu posso tentar dizer que é legítimo puxar o tapete de algum colega de trabalho ou fazer qualquer coisa pior. Só esse exemplo foi o primeiro que me veio à cabeça enquanto eu estou falando aqui, certo? Então eu vou ficar nesse só para facilitar a explicação. Bom, eu posso alegar como justificativa o fato de que ele estava puxando meu tapete. Então, ou ele ou eu. O fim da minha ação, então, foi me preservar. De algum modo, o meu parâmetro aqui é me preservar nesse trabalho. Não, eu tenho que me proteger. Eu preciso sustentar a minha família. Por exemplo, eu preciso manter esse emprego. Eu tenho muito a fazer aqui. Para que eu consiga fazer outras coisas, talvez mais nobres, eu tenho que tomar esse caminho, que talvez não seja o melhor,
Ah, mas que o fulano não me deu escolha, considerando que ele queria puxar meu tapete. Percebe que eu tenho uma distorção da consciência, mas ao mesmo tempo um discurso que tenta remeter a ela, tenta encobri-la, tenta como que convencer essa voz autoritativa da consciência de que a minha ação ao puxar o tapete desse sujeito que em tese puxaria o meu foi acertada de algum modo, foi justificável, foi razoável, certo? E de São John Henry Newman, por outro lado, quando nós, e aqui a estrutura da consciência conforme a realidade, conforme a verdade, entender a verdade na realidade e querer buscá-la, nos tira de nós mesmos e nos libera a inquirir sobre quem deu voz à consciência. Quando nós temos a experiência de bondade, a experiência de procurar o bem, de realizá-lo, né? A experiência de que alguém nos ajude a realizar o bem, né? Que alguém nos ajude, estenda a sua mão, né, a nós, que nós estendamos a nossa mão para alguém, que nós formemos uma família, por exemplo, comecemos a lutar por essa família, mesmo ainda aqui no nível antes da crença, né? Eu começo a lutar porque eu veja, olha, o papel que a minha esposa tem na minha vida, a vontade que eu tenho, o verdadeiro objetivo de que ela alcance um bem. Que, ou seja, os bens que a minha esposa alcançar, com a minha ajuda, serão bens para mim também. Então vem os filhos, não é? Esse milagre, que é a geração de uma nova vida, pela qual os pais lutam. Então, veja que eu tenho a minha esposa, eu luto pela felicidade dela, luto para que ela se realize, porque, caramba, é bom, é evidente que é bom que ela esteja feliz. E também tem os meus filhos. E aqui tem uma luta comum, então é uma luta comum cujo bem é preservar, fomentar toda a família. Cara, mas qual que é a raiz dessa bondade toda? Eu vejo que isso é bom, eu experimento, né? Eu quero continuar correndo atrás desse bem, de todos esses bens. Mas qual que é a origem disso? Né? Eu sei que eu estou realizado aqui. Eu sei que isso é bom e que a realização é uma espécie de fruto. Né? Não como objetivo, eu vou me realizar. Não, não, isso é um fruto. Eu faço esses, às vezes, sacrifícios, não é? Por esse bem, pela minha família, por exemplo. Mas qual é a raiz dessa bondade? Onde é que vai essa bondade? E depois que nos formos desta vida, deste mundo, né? Existe algo que fica? Eu tenho certeza que isso é bom. Isso aqui que eu já faço, que eu comecei a fazer, que eu identifiquei como sendo bom. Tá bom, mas para onde é que isso vai depois? Isso permanece de algum modo? Qual que é a origem disso aqui? E, no entanto, e aqui de novo entra São John Henry Newman, fala da distorção, a voz da consciência em si, essa voz autoritativa, que no caso é a nossa razão alcançando os bens e a nossa tentativa de justificar a nossa busca. Veja, e justificar aqui, eu não quero que tenha apenas a conotação negativa. Justificar essa interpretação é o modo como nós contamos, como nós narramos as nossas deliberações, as decisões que tomamos, os cursos de ação que nós tomamos. Ou seja, pode ser justificativa positiva ou negativa, verdadeira ou falsa, mas ela está presente. Então a voz da consciência não é suficiente para compelir, porque é misturada aos erros humanos, às justificativas no sentido negativo, as justificativas falsas, aqui sim, especificamente, as tergiversações, etc. Podemos então, de algum modo, enrolar a nossa consciência. Por exemplo, da família. Olha, eu passo por dificuldades. Eu acho que eu não amo mais a minha esposa. Vejam como os sentimentos aqui. Neste caso específico, eles podem trabalhar. Não, eu acho que eu não amo mais a minha esposa. Eu vou encontrar alguém que me dê mais atenção. É melhor até que eu me separe dela.
encontro afeto que eu preciso em outro lugar, porque, veja, se eu tivesse afeto, se eu tivesse a pessoa que me compreenda, eu vou estar muito mais inteiro, inclusive para os nossos filhos. Então, talvez a separação seja melhor até para os nossos filhos. Perceba, existe algo aqui que é bom, que é o bem-estar dos filhos, mas que pelas próprias justificativas falsas, negativas, pelas tergiversações, pela mistura com os sentimentos, o sujeito pode pegar esse bem e dar a ele um caminho que é errado. Que seria, no caso, se separar da sua esposa, que ele não se sente amado. Perceba então como a consciência, por si, ela não tem a capacidade de compelir. Porque como ela nos morde, quando nós a desrespeitamos, e nós sempre nos justificamos porque essa estrutura com a qual nós vemos, essa justificativa, como diz o William Marias, a pessoa é sempre interpretada, nós podemos tergiversar. Nós podemos tentar enganar a nossa consciência, tentar enganar a nós mesmos. E veja, nós somos grandes especialistas em auto-engano, não é? Todos nós. E, no entanto, quando tentamos ser fiéis à consciência, ainda antes do dom da fé, quando nós tentamos ser fiéis à consciência, fiéis a esses bens dos quais começamos a participar, esses valores que nós reconhecemos e que queremos buscar, nós percebemos que existe uma falha em nós, uma lacuna que nos impede de sermos tão bons quanto gostaríamos. Se o sujeito ele não está tentando enganar a consciência dele, ele está lá conscientemente lutando pela família, fazendo um esforço, ele vai perceber que ele poderia ser ainda melhor para a esposa, para os filhos, mas que ele não consegue. Que ele não consegue controlar, por exemplo, a impaciência, que o cansaço do trabalho e o estresse fazem com que ele acabe descontando na sua família, e ele vai lá, ele pede desculpa, mas ele volta, cai, comete esse erro. A esposa dele chama atenção para coisas que ele não percebe, e ao mesmo tempo ele nota que a esposa, os filhos também têm certos descontroles ali, embora eles se esforcem para serem bons. Então, o sujeito ele consegue notar, pensando primeiro em si mesmo, depois na sua relação com as pessoas amadas, que ele nunca consegue ser totalmente fiel à sua consciência. E a edição de John Newman, a consciência em si não é misericordiosa, que falta alguma coisa. Nós sempre, ela é mais julgadora. Mesmo quando obedecida, sempre nos lembra que estamos em falta com ela, que algo poderia ter sido feito melhor, ou que poderíamos ter feito mais. Quanto mais reta é a nossa consciência em direção ao bem, tanto mais clara será a percepção da nossa distância, das nossas falhas, das nossas imperfeições. E isso, ainda, vale reiterar, antes do dom da fé, gera uma angústia. Uma angústia para que o autor daquela voz se revele. Essa angústia, então, é uma abertura. Percebam aqui como partindo, então, da razão natural, desses bens que nós conhecemos, que permitem o nosso florescimento enquanto seres humanos, nós chegamos à nossa própria limitação e, ao mesmo tempo, a abertura para que o autor dessa voz da consciência, que fundamenta a bondade mesma, que é a bondade mesma, uma pessoa, se revele para nós. Ele consiga preencher essa lacuna, resgatar-nos dessa imperfeição que nós temos, dar-nos
livremente a melhora que nós desejamos. E essa angústia que no fim é a boa vontade. Né? Percebam que todo esse movimento de angústia, ele tem origem no reconhecimento do bem, no esforço para alcançá-lo e na certeza da própria limitação. Às vezes até no cansaço, na fadiga, na autorreprovação por não conseguir ser melhor, por tentar e não conseguir ser melhor. Então existe uma boa vontade, uma abertura, o sujeito está angustiado, ele está esperando que o autor da voz da sua consciência se revele, para que o ajude. Né? Ele estava lutando para remover os obstáculos da sua incapacidade de realizar o bem. E eis que o sumo bem se revela a ele. Né? Que revela a possibilidade de que, graças ao sumo bem em si, né, ele consiga realizar o bem, de que as suas falhas, que ainda permanecerão nesta vida, não são irremediáveis e, ao mesmo tempo, por mais que elas se repitam, não são motivo para desistir. Que ele pode e deve seguir em frente. E que o amor é gratuito. Percebam, qual será a disposição desse sujeito para essa revelação? Parece-nos, como a São John Henry Newman, que é uma grande abertura. Né? Que é esta a boa vontade. E, no entanto, São John Henry Newman diz que esta no seu tempo, como no tempo de São João Batista, se a gente pensar sobretudo na figura do rei Herodes, não é? E como na nossa época, não é a disposição natural predominante entre as pessoas. O debate da lei natural, não é, dos autores que lutam pela propagação dos princípios da lei natural, até como um discurso comum, né, entre as pessoas, como terreno comum entre as pessoas. Um dos pontos principais é justamente dessas distorções à voz da consciência, distorções aos princípios da lei natural. E aqui nós entramos no tema da má vontade para com Deus, para com a realidade, para com o próprio Deus. Que, vejam, um dos exemplos que eu dei, o principal exemplo que eu dei da boa vontade foi o da família, certo? E não foi à toa. Por quê? É pela constituição da família que o sujeito, esse é um dos, me parece que é um dos exemplos mais evidentes, mas claro que não único, né, porque todos os princípios da lei natural da voz da consciência, eles são auto-evidentes. Né? Mas esse é um dos mais didáticos para explicar como é que o sujeito sai de si por um bem que é maior do que ele, e como é claro na sua experiência, ainda que ele não consiga formular um discurso semelhante ao que eu estou fazendo aqui neste vídeo, por exemplo, que o bem da esposa, o bem dos filhos, estão todos juntos e são bens para ele também, certo? Isso aqui é uma maneira de sair de si, né? De chegar à autotranscendência e de afogar o egoísmo. E quando o sujeito sente que falha nos seus bens, aquele exemplo que eu dei do pai de família, não é, que sente que falha com a esposa, que falha com os filhos, embora ele se esforce, bom, esses exemplos de falha no bem, né, eles também supõem, eles são egoístas, né? A falha no bem é egoísta, porque o sujeito se deixa levar, por mais que seja uma fraqueza, ele se deixa levar pelo seu bem em detrimento do bem da sua família. Né?
E veja, e ele percebe que, olha, claro que é bom ter paz de espírito, tranquilidade e tudo mais, mas, poxa vida, não às custas da minha esposa, não às custas dos meus filhos. Então, se eu tentei fazer isso em algum momento, eu estive errado. Ainda que tranquilidade seja algo bom. Ainda que eu tivesse motivos para estar estressado, por exemplo. Ainda assim, fazer algo para mim, quando isso atenta contra minha esposa e os meus filhos, é algo ruim, é egoísta. E esse é o exemplo do egoísmo presente num sujeito de boa vontade, alguém que tenha disposição para a fé. Só que no extremo oposto, e São John Henry Newman diz que infelizmente acaba sendo da maioria das pessoas, se não para todos os bens e alguns em especial, a ideia de vencer a si mesmo, de pensar no bem do próximo, acaba nem aparecendo. Né? Por que vencer as paixões e o orgulho se eles são bons? Né? Se o orgulho é a única coisa que me mantém em pé, se as minhas paixões, as minhas distrações, elas são um desafogo legítimo do meu trabalho estressante, da minha rotina corrida, né? Para que eu vou lutar contra isso se, veja, o sujeito ele não consegue perceber que aquilo é mal? Para ele é uma distração inocente. E aqui nesse caso, então, faltam essas disposições. Né? Os bens também, os valores, também são apresentados a esse sujeito. Eles também foram feitos para ele e ele foi feito para esses valores, para florescer verdadeiramente. Entanto, o florescimento está em matar o egoísmo. A boa vontade está em matar o egoísmo, em remover esse obstáculo do próprio egoísmo para o dom da fé e para o exercício legítimo da razão natural. Então faltam essas disposições. Falta a boa vontade. E vocês já devem ter ouvido, ou de pessoas que tiveram uma formação ruim, mas ainda se consideram católicas, ou de outras pessoas assim que não entendem realmente a fé. Eu ouvi eu vou chamar de objeções aqui com uma certa gentileza, mas que não são mais do que projeções daquilo que o sujeito não entende, né? Mas, poxa, como é que Deus, que é um cara que deve estar super ocupado com o mundo, ele vai se preocupar com a vida de cada um? Não tem como. Percebam como aqui já tem uma ideia falsa de Deus, né? Olha, poxa vida, eu até entendo, a religião são muitos sentimentos e tal, mas, poxa, esse negócio aí de sofrimento, cara, isso não faz sentido, tem alguma coisa faltando aqui, né? Esse negócio de sofrimento, de dor e tal, de cruz, isso aí já é demais. Eu aceito alguns valores do cristianismo, de paz, de bondade, de fazer o bem para os outros, né, que eles chamam de amar ao próximo, mas agora, esse negócio de a vida, eu dar minha vida para outra pessoa, cara, isso parece um pouco exagerado, né? Porra, e aí vocês veem que esse negócio de milagre, olha, Cristo ressuscitar, cara. Porra, eu entendo até que Cristo foi um cara bom, ele ensinou bondade, ele lutou contra os preconceitos da época, vocês já ouviram essa? Mas assim, esse negócio de ressuscitar, porra, é esquisito, né? E outra, essa coisa aí dele ser Deus, homem, cara, entendeu? A bondade de Cristo está justamente nisso, ele ter sido um homem bom, não sei o quê, e começa. Né? Vocês percebem que aí o sujeito ele não tem um raciocínio nem mal nem bem elaborado, né? Não é nem um raciocínio completo. Né? São apenas uma série de projeções. Uma série de projeções. Que quando unidas a esse modo de vida da má vontade, né? O sujeito ele começa a perceber ou começa a intuir que para que ele viva nesse cristianismo aí que vai aparecendo conforme ele vê nas outras pessoas, cara, tem aí uma série de renúncias, né?
de algum modo, ou ele percebe, ou ele intui que a sua vida tem que mudar se esse negócio for verdadeiro. Isso é difícil. Então, sem a boa vontade, o sujeito ele não tem aquela angústia que a gente viu do homem de boa vontade que está esperando de coração aberto por aquela revelação misericordiosa. Mas ele quer que a verdade vá até ele, bata na porta dele. Se o sujeito de boa vontade pergunta, anseia pela revelação, anseia por ser ainda melhor, anseia por ser bom. O sujeito de má vontade não pergunta, mas ele coloca condições. Olha, eu só acredito nesse negócio se eu ver um milagre. Eu só acredito, cara, tem coisa que é demais. Olha, eu só acredito se eu ver o Cristo ressuscitado aqui na minha frente, e aqui entra São Tomé nesse episódio, se eu puder colocar o dedo nas suas chagas. Eu só acredito se. Portanto, o sujeito ele inverte os termos e ele passa a ser o próprio parâmetro da revelação. Vejam que cômodo. E ele sempre vai colocar uma nova condição, porque, cara, vai ter que mudar de vida. O homem velho vai ter que morrer. O egoísmo vai ter que ser sufocado. Percebam como aqui ele vai tergiversando a própria consciência. E aqui pode ser alguém que é relapso da fé, ou alguém que nunca a teve. Alguém que nunca se aproximou dela. O sujeito se coloca como o parâmetro. Como se Deus tivesse que bater na porta dele, pessoalmente, para dizer, para implorar para ele. E aí ele vai dizer, não, se o senhor, sei lá, botar um elefante branco na minha sala, aí sim. Ainda que Cristo apareça para ele. Fala, não, tá, beleza. Uma aparição e tal. Não, mas só vou acreditar em tudo isso aí se, além de ter aparecido aqui, o senhor puser um elefante branco na minha sala. É mais ou menos isso. É ridículo, mas é isso. Percebam a má vontade. Percebam como ela coloca obstáculos. O jeito não pergunta, ele coloca condições. Ele mesmo é o parâmetro. Ele se coloca como centro da realidade. No fundo, ele tenta se colocar como o próprio Deus. Né? Ele tenta se colocar como o próprio Deus. Eu só vou acreditar se. Mas como é que ele vai acreditar? Se ele está cheio de orgulho, de egoísmo, se ele não sabe o que é desejar um bem que é muito maior e mais importante do que ele mesmo, que está acima dele. Um bem para o qual ele tem que se esforçar. Um bem que ele ama, está fora dele, que ele quer ir em direção a esse bem. E que ele tem que fazer um esforço, que ele vai ver que ele faz o esforço e o esforço não é suficiente, que ele falha. Quando é o contrário, ele sente e espera. Como ele vai ter a boa vontade aqui? Ele não tem. Ele não tem. Né? E de São Jerônimo, no fim das contas, o melhor argumento, a partir da razão natural, é a retidão da consciência, ou seja, a boa vontade, que ela é espelhada, né? Que ela é levada até a revelação evangélica. Porque ali na revelação evangélica, na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, estão todas as respostas para a angústia do homem de boa vontade. Né? Claro que podem acontecer conversões como a de São Paulo, por exemplo. Mas que não é o caso aqui, não é do que a gente está falando nesse momento. Estamos falando desse cultivo da boa vontade.
E se esses bens, né, pelos quais o sujeito luta, né, reconhecendo a própria insuficiência, eles são o que realiza um ser humano verdadeiramente, o que está na natureza humana, né, a busca, o encontro, essa realização, isso significa que o sujeito, embora tenha má vontade, porque todos nós, em boa medida, temos muita má vontade, e todos nós nos deparamos com oportunidades, né, de examinar a nossa consciência verdadeiramente, de examinar se estamos no caminho certo ou não, se estamos esmagando o egoísmo ou não, se estamos nos esforçando mais ou não. E essa luta pela retidão de consciência que vai abrir ainda mais, cada vez mais, os nossos olhos para a resposta misericordiosa e de esperança que está na revelação evangélica. E é por isso que, já tendo o dom da fé, precisamos continuar trabalhando nesse solo, arando o solo, cultivando as disposições para a fé de São Jerônimo. Né? Vejam como as palavras dos evangelhos ecoando nos nossos ouvidos e esse esforço de retidão de consciência, com o tempo os nossos olhos se abrirão. Estaremos batendo, né? E esperando que a porta se abra. E nos foi prometido que se batermos, a porta será aberta. Se buscarmos, encontraremos. Né? É isso que nós esperamos. Bom, é isso que eu tinha para dizer desse sermão do São Jerônimo. Meus amigos, agradeço pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.